O filme começa nos apresentando nossos protagonistas e vítimas, né, da nossa bolha assassina. E então temos o Paul e o Scott, ambos jogadores de futebol americano. Temos o xerife, o padre, o adolescente rebelde, o Brian, a líder de torcida, a Meg e uma cidade inteira pra bolha se deliciar. Mas já falando pra vocês, não tem nada de interessante nesse começo de filme. É só mesmo pra apresentar os personagens, com conversas aleatórias e tudo mais. E o que a gente quer ver mesmo é a bolha, né? E a bicha já vem pegando fogo lá do espaço. E ela cai bem numa floresta, pertinho de um mendigo ali da região. E ele, na maior curiosidade do mundo, vai até lá. Ele vê, né, um meteoro e lá dentro uma gosma rosa, que tá se mexendo inclusive. E o cachorro dele já sente o cheiro do perigo e vaza dali. Mas o senhor burríssimo vai cutucar o negócio, com um graveto ainda. E a bolha não perde tempo e já gruda nesse graveto. E olha só, é só um filhote cuticute de bolha ainda, mas que já faz sua primeira vítima. Na verdade, ainda não virou vítima. E sabe o adolescente rebelde? O Brian? O bicho tá no meio do mato, sem motivo nenhum, inclusive. E ele escuta um barulho estranho na floresta. Mas quando ele se dá conta, é o velho desesperado, porque aquela gosma não sai da mão dele. E ele até tenta cortar a própria mão, mas rapidamente, a gosma gruda ainda mais nele. E o bicho sai correndo, deixando o adolescente rebelde sem entender nada. E ele vai atrás do senhorzinho. Em paralelo a isso, o Paul vai ter um encontro com a Meg. Ele busca ela lá na casa dela e tudo mais. E no caminho, eles atropelam, sem querer, aquele mendigo. E o bicho não tá nada bem. E eles então levam ele pro hospital. Mas velho, ninguém dá a mínima lá pro senhor, já que ele não tem plano de saúde nem nada. Eles só colocam ele na cama e dane-se os exames. Tanto que passou um tempão já. E o Paul vai ver como é que ele tá, né? Mas a bolha já desgraçou com ele. O Paul, todo assustado, vai correndo pro médico. E quando ele tira o cobertor dele, olha o estado do cidadão. A bolha comeu tudo, inclusive comeu e já foi embora. E enquanto o Paul tá ligando pro xerife, ela tá bem ali atrás, dando uma de Homem-Aranha. E o Paul demora demais pra perceber a presença do perigo. E a bolha pega ele. E eu jurava que o Paul era o protagonista. Quebrei a cara com ele sendo o primeiro dos principais a morrer. Mas enfim, a Meg até tenta ajudar ele, mas não tem o que fazer. Ela acaba desmaiando até. E como a bolha não matou ela, eu não sei. A polícia vai até o hospital. E mesmo a Meg falando pra eles o que ela viu, eles ainda ficam suspeitando do Brian. Literalmente o Paul é dissolvido pelo ácido da bolha. Igual o senhor lá. Tudo bem que a suspeita nele é válida, mas né, da onde que o bicho arranja tanto ácido assim? Vai entender essa polícia. E já fora do hospital, a bolha não perde tempo. E já faz mais duas vítimas. O Scott e a Vic. Que estavam ali numa pegação saliente dentro do carro. E a bolha, né, quis participar pelo jeito. E enquanto o Scott tá fazendo um drink pros dois, no seu porta-mala super equipado, inclusive, a Vic fica no carro. E a bolha aproveita e entra também. E quando o Scott volta, esse safado acha que a Vic tá dormindo. E começa a tirar a blusa dela. Mas quando ele pega no peito dela, do nada são os tentáculos. E mata ele. Oh, que maquiagem da hora desse filme, hein? Efeito prático é vida. E olha o tamanho que a bolha já tá. O bicho tá largo. A Meg, né, tá super abalada pelo Paul. Mas o pior é que nem a mãe dela acredita na coitada. De que um bicho, né, engoliu ele. E na delegacia, obviamente, o Brian é liberado. Já que não tem provas, né, evidências nem nada com ele. E na saída, ele já encontra com a Meg. Que quer conversar com ele sobre o que aconteceu no hospital. Já que ele, né, é o único que acredita nela. Mas o bicho não quer muito papo com ela, não. Mas depois de muita insistência da Meg, os dois começam a se entender. E juntos vão tentar entender, né, que bicho é esse que devora os outros e só continua crescendo. Mas olha a zica, o bichão aparece bem na lanchonete que tá os dois, e através do esgoto ele já pega um figurante pela pia. E mano, que mortes bem feitas, hein? Que isso, o cara foi simplesmente sugado e no final ele ainda dá as caras. E começa a boa e velha perseguição. E velho, o Brian e a Meg só não morreram nessa cena porque são protagonistas. Porque olha isso, o bicho é muito rápido, tem tentáculos e o escambau. E olha a sorte que eles têm. No desespero, eles se trancam no freezer da lanchonete. E quando o bicho entra lá, ele recua. Porque aparentemente, o gelo é a fraqueza dele. Ele não conseguiu entrar lá, né, pra matar os dois, foi procurar outra vítima. E a dona da lanchonete foi a escolhida. E tomou também, dentro de um telefone. O Brian e a Meg esperam um pouco e saem dali e vão direto pra delegacia, contar tudo pro xerife. Mas ele não está lá. E a secretária informa que ele tá lá na floresta, investigando o caso. E os dois, né, vão até lá. Mas agora já deu zica total, já que a bolha tá na cidade, né, pronta pra engolir ela. Mas antes, novamente, ela se esconde no esgoto. E que sorte esse padre teve, hein? Quase vira lanche. A sorte é que o bicho não viu ele. Esse padre para lá no freezer que os dois estavam, e encontra os cristais roxos. Ou seja, se congelar a bolha, dá pra tirar uma grana, hein? Já que ela vira joia, mas enfim. E a Meg e o Brian, então,
chegam na floresta pra tentar encontrar, né, o xerife. Mas eles acabam encontrando mesmo é uma super operação do governo, liderados pelo Dr. Meadows. E todo esse povo aí é pra impedir a bolha. E como assim, né? A bolha não faz nenhum dia que tá na Terra e já tem toda uma operação pra parar ela. E também, né, até o momento, ninguém sabe da existência da bolha. E quem de fato chamaram eles, já vamos descobrir. E toda essa equipe de contenção tá lá em volta do meteorito que ela veio. E o doutor até conta uma história meio brambolante, dizendo que na época dos dinossauros, não foi o meteoro que fez a extinção geral, e sim o que veio nele, um germe super potente, e que novamente o meteorito caiu, trazendo outro germe desses. E esse pessoal coloca a cidade inteira em quarentena. Aí ficou fácil pra bolha, né? A Meg e o Brian estão voltando pra cidade, meio que como prisioneiros, mas o Brian tá achando esse povo muito estranho, e acaba fugindo. Já a Meg aceita de boas, inclusive, acho que eles estão ali pra ajudar. Ela reencontra sua família, mas o seu irmão não tá por ali. E onde o Bully então tá? No cinema. E a Meg então escapa da quarentena e vai até o seu irmão. E qual é o próximo lugar que a bolha ataca? Justamente o cinema. E lá no cinema, ela já mata os dois técnicos de projeção. E novamente, uns efeitos práticos lindos. E ela então surge na sala do cinema, e aí começa então, né, a gritaria, a correria e baguncinha no lugar. E agora o bicho já tá imparável, olha o tamanho do danado. E de tantas pessoas no cinema, a bolha escolhe a Meg e o seu irmão pra perseguir. E eles então conseguem fugir pelo esgoto. Ah, e tem esse menino aí também, que é amigo do irmão da Meg, e quase que ele vai de arrasto inclusive. Voltando pro Brian, ele tá lá, tentando sair da cidade, mas tá cheio dos caras da contenção. E ele acaba ouvindo uma conversa entre eles. E não é que o Brian tava certo? Tem caroço nesse angu, porque ele descobre que essa gosma faz parte de um projeto de guerra biológica dos Estados Unidos, pra usar contra a Rússia. Os cientistas, dos Estados Unidos fizeram um vírus e tacaram no espaço. E de alguma forma, esse vírus acabou evoluindo pra um predador, que caça suas presas. E aquele meteoro que ele caiu, não é meteoro coisa nenhuma. É a nave feita pra ele. Só que, né, ele tá fora de controle. E só tem um deles lá que tá avisando que isso vai dar ruim. O resto fica seguindo fielmente as ordens do Dr. Meadows. E pelo rádio, todos ficam sabendo que a Meg e os garotos estão no esgoto, sendo perseguidos pela gosma. E sabendo disso, o Brian já quer ir pra lá ajudar. Mas ele é descoberto por um dos soldados e começa uma perseguição doideira. Os caras metem bala mesmo nele. Mas graças à sua moto e sua habilidade de pular pontes quebradas, ele consegue escapar. E agora, bicho, tá todo mundo nesse esgoto. É soldado, é o Brian, é a Meg, é a gosma, everybody. E bom, o primeiro que toma é o amigo do irmão da Meg. Morte morrida pra ele. E aqui a bolha já devia estar cansada, hein? Porque facilmente ela pegaria eles, escalando esse negócio. Mas, né, mais forte que a bolha é o roteiro. O irmão da Meg consegue escapar, e quando ela ia morrer pra bolha, os soldados chegam e servem de distração pra ela. No meio ali da confusão, o Brian encontra ela e os dois dão fuga de moto. Eles encontram um soldado ferido e ajudam ele. Mas quem não ajuda ninguém é o Dr. Meadows, que tranca eles lá dentro, enquanto a bolha tá vindo. Mas agora o Brian foi brabo demais. O soldado lá que eles ajudaram tá com uma espécie de bazuca. O Brian pega ela e atira pra cima, pra eles, né, conseguirem sair. E não é que deu certo? E lá fora o Brian já pega uma arma e aponta pro Dr. Meadows, e começa a explanar os planos dele. Mas depois de um tempo sem ninguém atirar em ninguém, a bolha aproveita e faz a morte mais satisfatória do filme. Toma, velho desgraçado. E após isso, os caras fuzilam o bueiro e tá com uma bomba ainda. Eles acharam que mataram o bicho, né? Mas só irritou ele. E ele surge pistola da vida. Ultramente gigante. E agora é caos total. Engraçado que nem o Brian e nem a Meg contam a fraqueza dele pra ninguém. Então, né? Coube a eles proteger geral. E enquanto a cidade toda se esconde em uma espécie de prefeitura lá do local, o Brian vai buscar um caminhão dos bombeiros, cheio de nitrogênio. Coisa que a Meg também tá usando, através de extintores, pra afastar o bicho, né? Mas o desenrolar final é: a gosma capota o caminhão, com o Brian junto, e o armazenamento de nitrogênio se solta. E quando o Brian ia morrer, a Meg salva ele, chamando a atenção do bicho, e explodindo o nitrogênio. E nesse processo, ela quase morre também, mas o Brian salva ela. E a gosma, né, vira pedacinhos de cristais. E as pessoas que viram um inferno na cidade, gente morta de várias formas e jeitos, ficam todas animadas. E sabe os cristais que o padre pegou lá na lanchonete? Então, de alguma forma, o bicho descongelou. E agora ele tem uma parte da bolha junto com ele, dando um brecha para uma continuação, né? Mas nunca teve, infelizmente. Então é isso, galera. Filmaço. Nossa, mas esse filme entra fácil no top 5 de melhores maquiagens de filmes de terror. É muito bem feito. Só peca um pouco no CGI, né? Mas faz parte pra época, então. Mas o verdadeiro pecado é não terem feito uma continuação, com essa brecha do padre, né? Ter aprisionado a bolha. Mas enfim, filmaço. Muito obrigado por assistir
e até a próxima.